Olá pessoal, então vamos agora para a última simetria, no caso aqui a simetria planar, para a aplicação da lei de Gauss, tá? Então olha só, nesse caso a gente tem uma placa fina, infinita, não condutora, com densidade de carga sigma, como vocês podem ver aqui. Então é uma placa não condutora, infinita, ou seja, ela é muito grande, tá? Então as cargas ficam todas distribuídas por todas as partes dessa placa. A gente calculou no capítulo passado essa situação, só que a gente fez com um disco e depois extrapolou quando o disco tinha um raio infinito. Um disco com raio infinito é a mesma coisa de uma placa fina condutora, não condutora, também é infinita. Tá? Não importa o formato dela, se é retangular ou se é circular, se é infinita, né? Não vai fazer a menor diferença. A gente calculou o campo elétrico também partindo do campo elétrico de um anel. A gente viu que tem uma certa dificuldade para calcular, bastante cálculo. Aqui vocês vão ver que é muito menos cálculo. Então, a melhor maneira de abraçar as cargas de uma placa infinita, ou de uma parte dessas cargas, que não vai conseguir abraçar todas, porque é infinito, é utilizar a simetria de um cilindro. Ou seja, a gente faz o desenho de um cilindro de tal forma que ele vai abraçar uma certa quantidade de cargas aqui, tá? Então, como o campo elétrico está para os dois lados, a gente vai ter aqui o vetor dA do lado de cá, perpendicular com a superfície, o vetor campo elétrico saindo, e aqui também o vetor dA e o vetor campo elétrico saindo, ou seja, os dois estão paralelos aqui e aqui. Então, como é que eu vou calcular o campo elétrico? Só existe fluxo de campo elétrico pela base aqui, ó, pela base circular, ou seja, pelas paredes aqui, ó, o dA está perpendicular com o campo elétrico, então não vai ter linhas de campo aqui nessa direção, saindo aqui. Então, o fluxo só depende dessa região e dessa região, da região circular. E a carga envolvida é sigma vezes a área, tá? Que é a quantidade de carga que está abraçando aqui, no caso, a superfície gaussiana. Tá? Então, eu vou aplicar a lei de Gauss. No caso, a gente vai ter o E e o A são paralelos, então a integral da E vezes A, só que a gente vai ter uma certa quantidade para cá e a mesma quantidade para cá. Então, o campo elétrico gerado vai ser a soma dessa parte com essa parte. Então, E vezes A mais E vezes A igual a carga, que é sigma vezes A, faz a soma e a gente tem que o campo elétrico é sigma sobre 2ε0. Eu aconselho vocês voltarem no capítulo passado e olharem como que a gente chegou nessa expressão para um disco infinito. Você vai ver que a gente precisou de muito mais cálculo para chegar nessa situação, tá? Isso no caso de uma placa não condutora. Agora, se a gente tiver uma placa infinita condutora. Na placa infinita condutora é uma aproximação, pessoal, porque ela é mais complicado. Porque como as cargas, elas ficam na superfície, como a placa é muito grande, a gente não consegue garantir que essas cargas vão estar distribuídas uniformemente pela superfície. Vai depender da quantidade de cargas, vai depender de alguns fatores aí para a gente garantir que todas ocupem uma distribuição uniforme. Isso acaba não acontecendo. Então, numa aproximação, a gente pode considerar um cilindro também, só que agora esse cilindro ele só vai até uma parte interna da placa e ele vai abraçar só um lado das cargas, ó, como o desenho está aqui. No interior, a gente sabe que não tem cargas, o campo elétrico é zero. Então, a gente vai ter que o campo elétrico só vai estar para um dos lados da superfície dessa placa condutora. Então, quando eu aplico a lei de Gauss, da mesma forma, na simetria cilíndrica, eu vou ter que a carga interna é sigma vezes A, quando eu faço a integral da E vezes A, e só vai ter um dos lados. Então, a gente chega que o campo elétrico é sigma sobre ε0.
ou seja, no caso de uma placa condutora infinita, o campo elétrico dá o dobro do valor do campo elétrico gerado por uma placa infinita não condutora. Um outro exemplo que a gente poderia fazer são duas placas condutoras de cargas superficiais, mais sigma e menos sigma. Ou seja, eu pego uma placa 1, condutora, como vocês podem ver aí, uma placa 2, condutora também, só que agora eu aproximo essas duas placas. Quando eu aproximo, o que acontece? Como é um material condutor, quando eu aproximo a carga positiva da carga negativa, faz com que o campo elétrico, que essas cargas em excesso positivas sejam atraídas por essas cargas negativas e elas se acumulem só nas bordas internas dessas placas condutoras, de tal forma que o campo elétrico nessa parte e nessa parte se anulam e a gente fica com o campo elétrico só na parte interna das placas. E aí a gente pode usar a expressão que a gente acabou de determinar para calcular o campo elétrico aqui. Como é que a gente faz? Esse lado vai ter uma carga sigma sobre ε0 e esse lado de cá vai ter uma carga sigma sobre ε0 também. Então eu posso simplesmente somar carga não, um campo elétrico. Por quê? No exemplo anterior, o que deu o campo elétrico? Sigma sobre ε0. Então aqui vai ser um campo elétrico sigma sobre ε0 nessa placa aqui e nessa placa também sigma sobre ε0. Então eu somo os dois, eu vou ter 2 sigma 1 sobre ε0. Esse 2 sigma 1, se quiser, pode chamar de 1 sigma, que vai representar esse 2 sigma 1, e a gente tem o campo elétrico, então, escrito dessa maneira, que seria o campo elétrico gerado no interior ou entre essas placas positiva e negativa. Ou seja, vocês percebam que a simetria, que o problema possuindo simetria e aplicando a lei de Gauss, os cálculos são bem mais curtos e mais simples. Não precisa de toda aquela matemática que a gente estava usando nos exemplos anteriores. E para finalizar, vocês ficam com esse exemplo aí para vocês fazerem em casa e alguns exercícios aí do Halliday, tá? Então, assim a gente finaliza essa parte da lei de Gauss, tá? Vocês viram que são problemas que sempre tem que apresentar algum tipo de simetria para a gente aplicar a lei de Gauss. Então esse sempre vai ser o primeiro passo, você olhar o problema e ver que tipo de simetria você vai aplicar para depois sair fazendo cálculos, tá? Não pode sair fazendo cálculo que nem louco sem saber do que trata o problema, tá? Então o primeiro passo é olhar e ver que simetria você vai aplicar. E depois partir da lei de Gauss e resolver o problema, tá? Grande abraço, vejo vocês.